né? E Abraão, ele mesmo sem ter a lei, porque Abraão veio 400 anos antes de Moisés, portanto não havia a lei, sequer os 10 mandamentos, e existem leis cerimoniais, existem leis morais, que foram os 10 mandamentos, e quanto a essa nada mudou. A única coisa que aconteceu de mudança, né, vamos chamar de mudança, entendendo que Jesus, como ele mesmo disse, ele veio para que se cumprisse a lei. E ao cumprir a lei, ela não é mais necessária, porque já foi cumprida em Cristo Jesus. Então, Abraão, que veio antes da lei, 400 anos, ele foi justificado pela fé e não pelas obras. Agora, obras sem fé e fé sem obras, como que funciona isso? Tiago, irmão de Jesus, ele usou uma afirmação bem interessante que nos ajuda a refletir sobre o tema, que é o seguinte: me mostra as suas obras sem fé, ou seja, obras vazias, só atitudes humanas, que eu com a minha fé, ou seja, como alguém que é alcançado pela graça de Deus, mostro as minhas obras. A pessoa que é salva, a pessoa que aceitou a Cristo, ela vai ter interesse pelas coisas dele. E, portanto, ela vai querer obedecer, porque o próprio Senhor Jesus disse que obedecer é um sinônimo de amar. Quem me ama, ama meu Pai. E quem ama a Deus, cumpre a sua vontade. Agora, obras é o veículo que nos leva para o céu, para a salvação? Sem fé, não. Agora, fé, pura e simplesmente, nos autoriza a entrar no céu, nos dá o passaporte para entrar no céu, segundo a história aqui de Abraão, sim. Agora, estando com o passaporte nas mãos, será que você vai ter as mesmas obras? Contudo, os que confiam na lei para serem declarados justos estão sob maldição. Por quê? Porque aqueles que confiavam na lei tinham que cumprir toda a lei. E cumprir toda a lei, alguém podia até conseguir, por um tempo, mas não todo o tempo. Exigia constância, né? E por isso que a lei não era eficiente. Pois está escrito, ou melhor, pois as Escrituras dizem: maldito quem não se mantiver obediente a tudo que está escrito no livro da lei. Versículo 11. É evidente, portanto, que ninguém pode ser declarado justo diante de Deus pela lei. Pois as Escrituras dizem: o justo viverá é pela fé. A lei, porém, não é baseada na fé, pois diz: quem obedece à lei viverá por ela. Mas Cristo nos resgatou da maldição pronunciada pela lei, tomando sobre si a maldição por nossas ofensas. Pois as Escrituras dizem: maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Por meio de Cristo, os gentios foram abençoados com a mesma bênção de Abraão. Então, só fazendo uma recapitulação: quem vive pela lei é amaldiçoado pela lei. E Cristo veio para cumprir a lei. E é por essa razão que ele foi morto em nosso lugar e se fez maldito por nós. Portanto, Jesus pagou o preço que a lei trazia, o jugo e a carga que a lei trazia. Cristo Jesus, os gentios, ou melhor, vamos lá, por meio de Cristo Jesus, os gentios foram abençoados com a mesma bênção de Abraão, para que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Pela fé, nós podemos receber o Espírito Santo em nós. Existem algumas formas diferentes do Espírito Santo agir nas nossas vidas. Ele, quando você aceita a Cristo, e você faz isso de maneira sincera, e você declara a sua, é chamado teologicamente de profissão de fé, que é quando você expressa com seus lábios que você crê na salvação e você aceita. Ao professar a sua fé, você recebe
o Espírito Santo que passa a habitar em você. Agora, existe um outro agir do Espírito Santo, que é quando você se enche do Espírito Santo em um determinado momento de busca, e esse momento pode ser ao mesmo tempo que você confessa Jesus. É muito comum, inclusive, acontecer. Mas são movimentos diferentes do mesmo indivíduo, o Espírito Santo, em nós. E nós precisamos buscar sempre, até os mais antigos na fé, sermos cheios do Espírito Santo. E esse encher do Espírito Santo nos dá poder e autoridade sobre o pecado, para nós não errarmos, para nós vencermos os nossos desejos. A Bíblia chama de carnais, mas eu prefiro chamar de os nossos desejos emocionais, porque nós somos seres emocionais. Se você está comigo há mais tempo, você já me viu falar muito sobre isso. Nós somos seres emocionais movidos pelas nossas emoções, e é com a ajuda desse mesmo Espírito Santo que nós vamos conseguir vencer o nosso maior inimigo. Sabe quem é? Não é o diabo. Não. Sabe por que não é o diabo? Porque ele já foi vencido na cruz. Satanás e seus anjos já estão com um decreto cravado naquela madeira daquela cruz de condenação eterna. E a Bíblia diz que aquele que é nascido de novo, nascido de Deus, né? Como é que é nascer de novo? É essa decisão, é essa escolha que você tem. E ao nascer de novo, a Bíblia diz que aquele que é nascido em Cristo, o maligno não toca. Satanás é um cão na coleira de Deus. Mesmo na história de Jó, quem esteve comigo no livro de Jó, aliás, nós já falamos vários livros aqui, né? Já falamos Romanos, já falamos Jó, falamos Provérbios, né? Que mais? Estamos agora em Gálatas. Mas o Satanás, ele é um cão na coleira de Deus. Ele não faz nada sem que Deus permita. Aquele episódio de Jó, vocês se lembram, quem esteve comigo? Quem estava comigo aí no livro de Jó? Coloca aí, eu estava com Jó. Coloca aí para eu saber, no chat. Aliás, você do chat, já compartilhou? Já curtiu? Já fez o seu dever de casa? Você precisa estar comigo, estamos juntos nessa, né? Não me deixa sozinho não. Mas quando Satanás veio na presença de Deus, ele instigou Deus sobre Jó. Mas também o Senhor abençoa ele de todas as maneiras, e Deus te abençoa de todas as maneiras, nos abençoa do mesmo jeito. Deus não tem acepção de pessoas. Se Deus abençoou Jó de maneira sobrenatural, de maneira que a gente não vê hoje no dia a dia, é porque talvez o nosso comportamento não era igual a Jó. Mas o fato é que Satanás, ele só agiu na vida de Jó com a permissão de Deus. Mas voltando ao nosso maior inimigo. Quem é o nosso maior inimigo? É você mesmo. O seu maior inimigo é você mesmo. O meu maior inimigo sou eu. Por que sou eu? Porque sou eu que decido as escolhas da minha vida. Nós precisamos fazer as escolhas certas. Qual é as escolhas que nós mesmos escolhemos? Que você escolhe? As suas escolhas precisam estar de acordo com a direção que Deus tem para você, e Ele tem direção para nós. As pessoas que começam um dia sem uma orientação de Deus, começam com uma desvantagem. Uma desvantagem. Nós temos uma vantagem, temos. Nós que conhecemos a Deus, começamos o dia com uma vantagem. A vantagem da expectativa do sobrenatural de Deus, que pode acontecer a qualquer momento. A vantagem de que, se der ruim, nós temos um lugar, um refúgio, um lugar seguro para estar. Salmos 91 fala desse lugar. Um esconderijo, a sombra do Altíssimo. Você tem um esconderijo seguro, onde você pode procurar socorro. Nós temos essa vantagem, e ao começar o dia com essa vantagem, nós podemos buscar então uma orientação de Deus para nós. Quem não tem essa vantagem, entra em desespero na hora que dá ruim.
na hora que a coisa pega. Porque na nossa vida nós temos momentos difíceis, momentos que a coisa pega para valer e muitos pensam em desistir e outros tantos desistem. Desistem do casamento, desistem da empresa, desistem dos filhos, desistem de situações diversas, porque desistir é mais fácil, muito mais fácil. Eu mesmo estou enfrentando uma situação difícil que me dá vontade de desistir. Quando eu penso em desistir, e eu não deveria nem pensar, porque essa opção não deveria estar na mesa, e ela não está, mas ao passar pela cabeça essa possibilidade, eu sinto quase que um alívio, porque a impressão que dá é que o problema vai extinguir. Mas nós não somos daqueles que desistem, nós somos daqueles que avançam, nós precisamos avançar. Nós não podemos olhar para trás, nós temos um caminho, uma jornada. E, portanto, temos uma vantagem. Temos uma vantagem e essa vantagem nos leva ao entendimento de que nós precisamos prosseguir. O justo viverá pela fé. O justo viverá por aquilo que ele crê. O que você crê? Outro dia eu estava assistindo um vídeo, eu acho que foi do Thiago Brunet, se eu não me engano, e ele falava de 3 tipos de fé, e eu vou compartilhar com você porque eu concordo com ele. Existem níveis de fé, níveis que são um acima do outro. O primeiro nível de fé é aquela fé da Maria vai com as outras, sabe? A fé da Maria vai com as outras. Eu vou na igreja porque os meus pais iam na igreja, me levavam todo dia e eu sinto que eu preciso ir na igreja. Mas não há fé nenhuma nisso. O fato de você ser um religioso e você ir na igreja, não tem fé nenhuma nisso. Nenhuma. É apenas um ato religioso. Outros vão para a igreja porque a esposa vai, ou porque o marido vai. E outros vão na igreja por causa de interesses, de conhecer pessoas lá, ou porque tem amigos por lá. Essa é a fé nível 1. Uma fé que no dia que o bicho pega, não serve para nada. Nada, 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 nada. E pasme, a maioria das pessoas, e agora eu vou falar por dedução própria, eu estimo que 70% das pessoas frequentam as igrejas com essa fé que não vale nada. Nada. Vou repetir porque é importante. Essa fé que você vai, com a Maria vai com as outras, por uma obrigação, por medo de ir para o inferno, sem nenhum tipo de comunhão verdadeira, convicção, e já vou falar dos outros 2 níveis, essa fé não vale absolutamente nada. Agora tem um segundo nível de fé, que é aquela fé que você vai em busca de um milagre. Aquela fé que você precisa ver para crer. Se você não vê o milagre, você não crê. Você vai na igreja porque a situação financeira apertou e você precisa de um milagre. E se o milagre não acontecer, você, saída pela esquerda. Eu já tive momentos na minha vida de desespero, onde eu precisava de uma resposta urgente. Eu precisava de um milagre. E o milagre não veio. E a fé do nível 2 coloca a pessoa para fora e quem sai com a frustração dessa fé de nível 2 não volta mais. Fica muito machucado. Fica pelo caminho. E não volta sozinho, mas nós podemos resgatar. De que forma? Você, compartilhando uma mensagem como essa, uma mensagem onde esclarece que a nossa fé não é pelas nossas obras, portanto não tem religiosidade que te leva para o céu, não tem religiosidade, dízimo, oferta, igreja, nada te leva para o céu se não for pela sua fé. Não estou dizendo que essas coisas não são boas, pelo contrário, você vai ter o desejo de realizá-la. O dízimo
Só se você for um insano para não entender o valor do dízimo. Oferta, só se você for muito egoísta para não entender o valor que tem em você semear. Igreja, só se você for um débil mental para não entender que a comunhão na igreja é a atmosfera que você precisa para crescer. Agora, essas coisas te levam para o céu? O que leva para o céu é fé, é crer, só. O justo viverá pela fé, é o título de hoje. Mas tem a terceira fé, e essa sim, essa é a fé que fazem pessoas simples se transformarem em grandes pessoas. Transforma um pequeno num grande. Não é por causa de milagres, não é por causa de uma grande transformação, mas é a fé que move montanhas. O nível 3 da fé é aquela fé que você crê, a despeito das possibilidades, como Abraão creu. Abraão foi um exemplo para nós, ele é considerado pai da nossa fé, mesmo sendo gentil, mesmo não sendo da linhagem, né? Abraão era o pai da fé para o judeu, mas ele é o nosso pai da fé pela fé. E a fé de nível 3 é aquela fé que simplesmente crê. Não importa as circunstâncias, você crê. Não importa o que dizem, você crê. Para você aquilo já aconteceu. Ainda não se materializou, mas já aconteceu. Essa é a fé que move montanhas. Essa é a fé que transforma. Essa é a fé que sustenta o cristão no dia ruim, no dia onde ele precisa de um milagre, e mesmo que o milagre não aconteça, o cristão de verdade, que entende esse terceiro nível de fé, ele sabe que há um propósito por trás daquilo. Há um propósito naquilo que você está vivendo. Um propósito que passa pelo aprendizado, um propósito que é pedagógico e que te ensina e que te ajuda você a se fortalecer, a fortalecer os seus músculos espirituais com um propósito, o intuito de te levar para o próximo nível, o próximo degrau. Os olhos do Senhor estão passando por toda a terra, procurando pessoas que têm fé, nível 3, que estão prontas para serem usadas por Deus, para coisas grandes. O seu sonho que você tem e que você julga ser impossível, ele é pequeno demais diante do que Deus tem para você, para mim, para você. Deus tem planos grandes ao nosso respeito. Planos para nos dar um futuro de esperança, um futuro de paz. Enfrente o dia de hoje com essa expectativa de que você tem uma vantagem. Essa vantagem passa em crer. Essa vantagem passa na fé. Essa vantagem passa pelo princípio de que o justo viverá é pela fé. Sua salvação está garantida pela fé. Enquanto você fica na angústia de achar que precisa fazer o que você não está conseguindo, isso é um fardo pesado que Jesus propõe para você trocar com o fardo dele, que é leve. Troque o seu fardo pesado da angústia de não conseguir fazer. Eu não consigo fazer o que precisa, eu não consigo largar esse cigarro, eu não consigo largar essa bebida, eu não consigo, você não consegue. Mas troque o fardo com aquele que consegue. Deixa o fardo nos pés de Jesus. Creia nele, somente creia. Uma escolha, uma decisão. Diante de você está uma escolha. Tem um caminho para cá e um caminho para lá. Escolha crer, só crer. Mas o que eu faço com isso? Não se preocupe.
O sobrenatural de Deus é a vantagem que você tem, que vai te fazer conseguir aquilo que você não está conseguindo. É a vantagem que você tem para te fazer realizar aquilo que você não está conseguindo realizar.